Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, muita gente que está com processo, né, dentro lá da Justiça Federal, tem dúvidas, não sabe o que está acontecendo com o processo. Algumas pessoas reclamam até aqui, colocam nos comentários, né, que tem um advogado, mas o advogado não passa informação do processo. Pessoal, primeiro eu quero deixar claro, o advogado ele tem a obrigação, tá, de dar todas as informações com relação ao andamento do processo, né? Mas você também não pode ficar ligando uma vez por semana para o advogado também, né? Porque o advogado não cuida só de um caso, né? De um processo. Porque o processo judicial ele não é tão rápido assim. Só que eu tenho uma boa notícia: você não precisa ficar dependendo, por exemplo, do seu advogado para ficar sabendo o que está acontecendo no processo. Você pode, inclusive, pedir para o advogado o número do processo. E aí, o que, que acontece? Você vai poder consultar o processo aí da sua casa, sem problemas, quantas vezes você quiser, né? Porque você vai estar verificando somente o seu processo. É um direito seu, né? Pedir para o advogado, querer saber o andamento do processo, mas o processo tem fase, né? O processo de incapacidade não é tão rápido, a gente sabe disso, né? De 18 a 24 meses, pode sair um pouco antes, mas também pode sair um pouco depois, mas demora, né? Agora, para você consultar o andamento do seu processo, é simples, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Você vai obter informações básicas do processo, né? Para iniciar a consulta, você precisa ter, né, o número do processo, vai digitar o seu nome completo, né, das partes também envolvidas no caso, CPF, né, que está lá no processo da parte. Primeiro você acessa o site da Justiça Federal, né, que possui diferentes tribunais regionais federais. Você precisa saber qual é a região, né? São 6 regiões, TRF 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você precisa ver qual é a região e você entra no site. A partir do momento que você identificou o site, você vai clicar no acesso ao sistema de consulta processual, né? Cada TRF possui um sistema eletrônico, tá, pessoal? De consulta. Então, não é todos iguais, tá? Dentro do site TRF, procure a opção consulta processual, tá? Ou similar, pode estar algum nome diferente, lá consulta só. Você pode consultar o processo também pelo CPF, tá? Eu esqueci de falar, mas dá para ver. Bom, a partir dos dados que estiverem inseridos, você vai clicar ali, vai em consultar e vai saber o andamento desse processo, tá? Agora, com relação a você, por exemplo, não conseguir no site, você tem outras alternativas, tá? Se você estiver encontrando dificuldades para acessar, você pode fazer uma consulta jurídica, né? Com o seu advogado responsável, entrar na central de atendimento, né? Existe da Justiça Federal, para obter orientação de como você pode proceder de alguma outra forma. O mais vantajoso, né, da Justiça, quando você entra com um processo, é o que eu falei, não adianta você ter pressa, tá? A partir do momento que você teve as negativas do INSS e todos os seus recursos foram negados e você chegou na justiça, é diferente do INSS, tá? Mas as coisas são resolvidas, né? Você vai ter um parecer favorável ou desfavorável, mas definitivo. Não é como fica no INSS, né? Uma incerteza. Será que vai? O que será que está acontecendo? Apesar que nós já falamos também que é possível, por exemplo, você acompanhar uma análise de um pedido seu no INSS, de um requerimento, através do portal Meu INSS, tá? O vantajoso da justiça é que o juiz vai ter mais liberdade, por exemplo, né, do que um servidor do INSS para verificar demais aspectos, né, que envolvem esse pedido de benefício, né? Acontece que entrar na justiça, né, existem também recursos que podem ser feitos, tanto através do INSS como você. Você pode ter uma decisão desfavorável e poder entrar com recurso. Tem gente que reclama, mas o INSS recorre. Mas o INSS recorre porque ele teve uma sentença negativa. Se você também tiver uma sentença negativa, o recurso é bom, porque você pode correr atrás, tentar reverter essa situação, né? Já no INSS, as coisas se resolvem mais rápido, né? Se o INSS cumprisse, por exemplo, todas as diretrizes, normas que ele mesmo estabelece, nossa, para o segurado ficaria muito melhor, tá? Por exemplo, um recurso aí em 30 dias seria resolvido, sabe? Mas desde que fosse julgado realmente, tá? Com lisura, com atenção, com respeito, né, ao segurado, tudo funcionaria melhor.
hoje é o que nós falamos, a justiça reclama que o INSS não faz a parte dele e tudo vai parar na justiça, e o INSS reclama que a justiça aceita tudo que eles negam. Quer dizer, e o segurado fica onde nessa história, né? O segurado fica ali, no meio de uma guerra, né, entre dois poderes, né? Velocidade, muitas vezes, do processo, tem gente que quer rapidez, atrapalha, tá? Existe aí, por exemplo, fases da justiça que é necessária uma avaliação documental e, de repente, se for feito de forma atabalhoada, com pressa, isso pode passar e dar erros, por exemplo, numa análise, né? Isso também acontece no INSS e na Justiça, tá? Então, quando você também vai preencher uma documentação, por exemplo, você vai fazer um pedido, precisa redigir alguma coisa lá no portal Meu INSS, vai fazer um pedido, tem que digitar o CPF, tem que digitar o seu nome, uma data de nascimento, faça com calma. Não adianta querer correr, porque você escrever rápido e enviar rápido não vai mudar a situação, vai ter que passar por análise. E uma letra que você errar, por exemplo, você digitar errado uma letra, isso pode ser o motivo de não liberar, por exemplo, o pagamento do seu benefício. CPF são números, você digitar um número errado, já não vai bater com o seu nome, né? Na hora que forem fazer ali a comparação, dá problema. Então faça as coisas com calma, tá? Esses motivos de erros, o INSS adora isso e acontece sempre, tá? Muitas vezes a pessoa passa pela perícia, aguarda lá a perícia, tem o resultado favorável, mas o pagamento não é liberado pelo INSS. E a pessoa, poxa, mas eu já passei na perícia, foi concedido o benefício e eu não recebo o pagamento. Isso é o que acontece, né? O acerto pós-perícia. O que acontece? Foi um nome, uma letra que colocou errado, um número que colocou errado, uma informação de um documento que está errado. Hoje quem faz, por exemplo, essa vistoria, essa varredura na documentação, é uma inteligência artificial, tá? E o INSS faz esse pente fino como de agora, convocando segurados. A inteligência artificial, ela faz pente fino diariamente em documentação. Então existe pente fino diário também com inteligência artificial. E você muitas vezes não é comunicado. E esse pente fino de inteligência artificial, se ele detectar, por exemplo, num cruzamento lá, ele confere o nome do médico e o CRM que está num laudo, e não bater, pronto, já é motivo de suspender o seu pagamento. Né? Abrir um cumprimento de exigência, por exemplo, com uma informação faltante, ou, por exemplo, para atualizar uma documentação. Quer dizer, não é tão simples assim. E a justiça também funciona da mesma maneira. Todos os documentos que você vai anexar num processo, eles têm que ser documentos atualizados, tem que ser documentos, principalmente, lá vai, de uma clínica particular que você pegou o documento, tem lá o logotipo da clínica, por exemplo, no laudo, né? Demonstrando de onde veio o laudo, com o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o CID da doença, a data que foi feita, por exemplo, aquele laudo, o seu nome completo, tudo isso é importantíssimo, tá? Ah, mas são detalhes, não é detalhe não, é detalhe assim, se você me der um documento seu para fazer alguma coisa que sem importância, isso é de extrema importância. Não esqueça que, por exemplo, se o INSS é a sua única fonte de renda, você tem que se preocupar em manter essa fonte de renda, porque se caso você não se preocupar e o INSS achar qualquer motivo, qualquer coisa, por menor que seja, ele suspende o pagamento. E outra coisa, né? Cada benefício tem o seu prazo, por exemplo, também, né, de avaliação. O Ministério Público, a Justiça Federal e o INSS têm um acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, estipulando prazos, né, para reconhecimento ou não de direitos iniciais, quer dizer, se tem ou não direito ao benefício. BPC e aposentadorias, né, sem ser por invalidez, o prazo aí é 90 dias, aposentadoria por invalidez e auxílio doença é 45 dias. O auxílio acidente é 60 dias e a pensão por morte também. Vocês vejam que tem prazos para ser respeitados. E outra, esses prazos, eles também podem ser prorrogados, tá? Olha aí o que acontece. Apesar que o INSS tem que ter uma boa justificativa para poder falar,
eu tive 60 dias para fazer e não consegui, tive um problema, eu preciso de mais 60, né? Tem que justificar. Quando você entra na justiça com um processo de incapacidade, você tem que ter ciência, por exemplo, que você vai passar por fases como perícia judicial. A perícia judicial, essa documentação que nós sempre falamos, né, que é quanto mais atualizada e mais completa ela for, melhor, é a mesma coisa que você tem que comprovar lá no perito do INSS. A boa notícia é que o perito judicial ele não tem vínculo com o INSS, mas ele é um perito, ele é um médico, ele vai examinar, ele vai querer ver, por exemplo, fazer uma avaliação psicológica, né? Se caso o seu problema também abranger, né, algum distúrbio, você tem que estar preparado para todo esse tipo de coisa. E a justiça não garante nada, viu, pessoal? Esse papo, se o INSS negar, corre lá na justiça que você consegue, não é assim que funciona, tá? Então, ficou claro para vocês que há sim possibilidade de como você conseguir aí fazer consulta do processo contra o INSS na Justiça Federal. O principal de tudo é você identificar o TRF da sua região, né, o tribunal onde está o processo está em andamento, ter o número do processo, o CPF, seu nome, e você consegue fazer a consulta independente, tá? De ficar ligando para advogado ou perguntando para advogado. Apesar que o advogado ele tem a obrigação de te informar do andamento do processo. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, que as informações tenham sido produtivas, né? Deu aí uma luz para você que está tão preocupado, às vezes que está com um processo na justiça e não sabe o que está acontecendo. Gostou do vídeo? Dá um like, né? Compartilha com um amigo, família, parente, vizinho, conhecido, alguém que está no INSS, por exemplo, recebendo um benefício de incapacidade aqui no canal, você indicando o canal, essa pessoa vai ter diversas informações. Pessoas que estão com processo na justiça contra o INSS, olha que informação importante e legal. Você vai estar demonstrando o que você sente por essas pessoas. E é uma atitude muito bacana da sua parte, porque você está ajudando ao próximo, né? E isso com certeza vai te fazer muito bem. Outra dica legal que eu tenho para te dar é se você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos aí em primeira mão. Informações relevantes, atualizadas, como você vai encontrar diversas aqui no canal, que podem te ajudar a solucionar aquele problema de semanas, de meses, que você está tirando o seu sono, que você não tem sossego enquanto não resolver, e nós vamos trazer aqui para você soluções e caminhos. Então você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, sempre incentivando, né? Interagindo, compartilhando o canal. Meu muito obrigado, tá? Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, muita saúde, muita alegria, muita abundância, né? Que não falte nada nunca para vocês. É o que eu desejo para mim e para minha família e desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.